Estamos de volta com o segundo bloco de O Produtor Quer Saber, que hoje recebe o Cristiano Menezes, ele que é membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas e é ainda pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Está nos falando a respeito da meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão. Cristiano, no primeiro bloco a gente estava mostrando aqui alguns exemplos de abelhas que são mais adequadas para polinizar certos tipos de cultura, né? Você mostrou até mesmo a abelha específica aqui para o café, por exemplo. Como é que a Embrapa está desenvolvendo esses estudos e está descobrindo o tipo de abelha mais adequado para cada cultura, então? Bom, é o seguinte, a gente tem na biologia floral de cada cultura abelhas especializadas que se adequam melhor a diferentes tipos de flores. Então, por exemplo, o maracujá. O maracujá tem uma flor enorme, grande, e a abelha certa para polinizar é uma abelha grande que a gente chama de mamangava. As abelhas pequenas, tanto a africanizada quanto as abelhas sem ferrão, elas pegam o néctar da flor, mas não fazem a polinização. Então você tem uma abelha certa para a cultura do maracujá. A do morango é a mesma coisa, aquele tipo de floração atrai determinados tipos de abelhas que são mais interessantes. Então o que a gente faz é levar as colmeias dessas abelhas para essas culturas e aí estudar o comportamento delas nas flores, como que elas se tocam as partes importantes que tem que tocar da flor para fazer essa polinização ser bem eficiente. O que a gente está encontrando de resposta é que quanto mais diverso a gente tiver esse ambiente, ou seja, quanto mais espécies de abelhas a gente tem nessa cultura, mais eficiente é a polinização. Então, muitas vezes a gente integra 2, 3, 4 espécies diferentes, porque uma afeta o comportamento da outra, uma toca as estruturas das flores que a outra não toca, então elas se complementam nessa dinâmica. E tem algumas abelhas que não servem para determinadas culturas. Então, por exemplo, a abelha africanizada para o tomate não serve, porque a abelha precisa de morder a flor e vibrar. Então, só um grupo específico de abelhas faz essa polinização do tomate. A abelha africanizada não faz. Para o café, por exemplo, é uma floração em boom, é uma grande quantidade de flores ao mesmo tempo. Então a gente leva espécies que são mais populosas, que têm uma dinâmica de trabalho nesse tipo de floração em massa. Essas espécies que gostam do café, por exemplo a mandaguari, já não gostam, a gente não teve bom resultado no morango, porque é uma floração mais devagar, então ela não gosta tanto desse tipo de floração. Então a gente sempre tem uma abelha certa para a cultura certa. Cristiano, apesar de ter a abelha certa para a cultura certa, aquele produtor agrícola que pensa na sua produção, no que ele está plantando, no cultivo ali, já vai associar então a abelha logo a esse cultivo adequado. Mas é importante ele saber também que existem riscos para o meio ambiente caso ele faça a introdução sem nenhum estudo de uma abelha que, por exemplo, não pode ser introduzida em determinado ambiente. Que riscos são esses? Bom, esse é um problema que a gente está enxergando hoje no Brasil, que muitas pessoas estão transportando abelhas de uma região para outra. Abelhas que não ocorrem, por exemplo, no Sudeste, estão sendo trazidas do Norte e Nordeste e vice-versa. Então isso traz um risco muito grande para a própria criação de abelhas. Muitas colônias podem estar carregando doenças nesse processo e é um parasita ou uma doença que lá no Norte não é um problema, quando chega aqui no Sudeste muitas vezes encontra um ambiente propício e acaba se tornando uma doença. E no caso da criação de abelhas sem ferrão, a gente tem um conhecimento ainda muito pequeno sobre quais são os patógenos, quais são as doenças dessas abelhas. Então, muitas vezes a gente está transportando essas doenças sem saber. E ocorre também a transmissão de doenças das abelhas africanizadas para essas outras abelhas. Muitas dessas doenças são transmitidas nas próprias flores. Então, ao visitar a flor, a abelha doente deixa a doença ali e uma outra abelha do ambiente ou da outra criação pega essa doença na flor. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Atualmente é proibido fazer esse transporte de abelhas de uma região para outra, justamente para prevenir a transmissão de doenças e também para evitar a questão da invasão de espécies. Então, uma espécie que tem uma população controlada no norte, se ela for trazida para o sul e sudeste, a população dela pode explodir, como aconteceu das africanas quando foram introduzidas no Brasil, e aí se tornarem pragas e competirem com as abelhas do local.
Então é importante que as pessoas criem apenas as espécies daquele local e assim ela vai estar contribuindo para a manutenção das populações daquele local. Você falou dos riscos, né? Agora, que tipo de doença que pode ser transmitido caso haja esse transporte inadequado de abelhas de um meio para o outro meio, de um local para o outro? Existem bactérias que estão associadas ao mel e ao intestino das abelhas que podem se tornar doenças. Existem vírus que são transmitidos. Existem ácaros que podem ser transmitidos nesse transporte. Protozoários. Então é uma gama de patógenos muito grande. E isso tem ocorrido no mundo inteiro. Tem sido um dos problemas de saúde das abelhas a nível mundial, justamente por causa desse transporte descontrolado. Então, na América do Norte, por exemplo, eles transportam as abelhas de norte a sul fazendo a polinização. Então, eles migram as colmeias de uma área para outra e, nesse processo, acabam transmitindo as doenças no país todo. Então isso é um cuidado que nós precisamos ter no Brasil. A polinização assistida ainda está em desenvolvimento, né? Por enquanto apenas a cultura da maçã e do melão usam sistematicamente a polinização, mas há uma perspectiva de ampliar isso para o país todo. E aí a gente tem que tomar cuidado para que esse transporte não seja feito de forma irresponsável, para a gente não cometer os mesmos erros que já foram feitos no passado por outros países, né? Muitas vezes a forma de transportar também acaba transmitindo doenças. Muitas vezes a abelha é transportada, mas ela não é inadequada para o meio ambiente em que vai ser inserido, mas o meio de transporte também pode afetar a saúde da abelha e, consequentemente, a saúde de todo o meio ali, se esse transporte não for feito adequadamente, Cristiano? Pode sim, tem toda uma recomendação de transporte que precisa ser seguida e, principalmente, tem que ter um cuidado por parte do produtor de ir identificando colônias que não estão saudáveis, que estão doentes, de não fazer esse transporte dessas colônias, né? Mas nesse momento é muito importante ter a cautela, porque nós temos um conhecimento muito pequeno sobre quais são as reais doenças das abelhas sem ferrão. Então muitas vezes a gente perde colmeias sem nem saber qual é a doença que está afetando. Então um cuidado nesse transporte é muito, muito importante. Bom, pode ser feita a inserção de uma abelha inadequada para um determinado meio ambiente e isso causar até mesmo a propagação de doenças. Por outro lado, o transporte inadequado pode causar o mesmo efeito também. Agora, Cristiano, são efeitos graves, né? São consequências graves. Que tipo de sanção que o produtor que não tomar esses cuidados e acabar causando esse tipo de problema à sociedade pode levar? Que tipo de sanção o produtor está sujeito caso descumpra essas normas? Bom, a norma principal que existe é relacionada à introdução de espécies que não são daquele bioma. Então, se eu trouxer uma abelha do norte, é um crime ambiental, né, que isso que está acarretando. Então, ele pode ser penalizado por um crime ambiental, como um transporte de um animal silvestre comum. Então, a mesma lei que se aplica para o transporte legal de uma cobra ou de um outro animal silvestre se aplica também para essas abelhas. Esse é a principal sanção que já existe. Em relação a doenças, isso ainda está em estudo, não tem uma definição clara sobre recomendações em relação a doenças no Brasil. Isso a gente ainda está desenvolvendo dentro da Embrapa e estudando quais seriam as soluções para que isso seja feito de uma forma sustentável. Essa disseminação de doenças ainda, como você disse, não foi feita. Agora, a Embrapa tem algum histórico de transporte irregular ou até mesmo inserção de uma abelha não adequada para um certo meio ambiente? Existe um histórico de algum caso como esse que você pode exemplificar para o produtor também, até para alertá-lo? Bom, o principal caso mais famoso que a gente conhece é o próprio caso das abelhas africanas, que quando foram introduzidas rapidamente se espalharam e durante muito tempo causaram problemas no país. Mas no mundo tem vários problemas relacionados à introdução de abelhas. Então na Europa, por exemplo, tem uma criação massal de uma abelha mamangava, que chama bombos terrestres, que foi introduzida em outros ambientes e aí ela levou doenças para as abelhas silvestres e também competiu com as abelhas nativas e deslocou muitas das espécies. Então isso tem vários casos muito bem documentados. E entre as abelhas sem ferrão, isso também
também já aconteceu. Tem algumas espécies, por exemplo, que são abelhas ladras, que roubam outras abelhas, que já foram introduzidas em ambientes onde elas não ocorriam e acabaram se espalhando e prejudicando o próprio criador de abelhas. Então é um cuidado que a gente está recomendando. Por enquanto, como eu falei, são poucas as sanções e tem pouca fiscalização. É muito mais importante nesse momento uma conscientização do produtor para que ele faça uma meliponicultura saudável, porque ele mesmo está correndo risco. O mais recomendado é que a gente crie as abelhas dos próprios lugares. Então a gente tem vários casos de meliponicultores que criam abelhas na própria região que conseguiram atingir níveis de produção altos. Os maiores criadores de abelhas sem ferrão que a gente conhece, que tem suas 1.000, 1.500 caixas, sempre criam as abelhas daquele próprio bioma. Por quê? Porque a abelha está mais adaptada àquele ambiente, ela produz mais naquele ambiente do que fora dele, ela já está adaptada aos tipos de floração que tem ali. Então é muito mais interessante para o próprio criador ele criar a abelha daquele local, ao invés de ficar transportando abelhas de forma descontrolada. Rapidamente, Cristiano, que o nosso tempo está acabando, quando esse produtor então faz essa criação adequada com a abelha do próprio bioma, quais são as consequências, aí sim, positivas, no caso para a agricultura também, que a Embrapa está fazendo estudos dessa associação? Bom, o principal benefício é para o próprio meio ambiente, então muitas populações de abelhas sem ferrão estão diminuindo. Então, quando o criador cria aquela espécie daquele local, ele está ajudando a salvar a espécie naquele ambiente, a manter a população dela em níveis altos e, consequentemente, todo o ecossistema que depende delas para polinização e também para a agricultura. Como eu falei no começo do programa, várias culturas precisam dessas abelhas para produzir, então é um benefício geral ao fazer essa criação de uma forma ambientalmente mais correta. Perfeito. Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e também membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, esteve presente aqui com a gente no Produtor Quer Saber. Cristiano, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade.